contextualização, né? Sobre os métodos, vários métodos aí que a gente tem para estudar para o Enem, né? O que acontece? Eu quis colocar essa contextualização para vocês porque eu selecionei o melhor método, o método que eu usei, o método que, assim, eu acredito que sirva para 90% das pessoas. Só que existem esses 10%, né? Então, eu quis trazer essa contextualização e, tipo assim, ai, não gostei do método que a Lauren vai aplicar aqui. Tudo bem, o curso é bem mais do que isso. Só que é necessário também selecionar um método correto. A importância de selecionar um método correto de estudos é gigantesca, ainda mais numa prova como o Enem, né? Que é uma prova de muita estratégia, que é uma prova de muito conteúdo, de muita questão, muito cansativa. Então, estratégias, né, que você vai acumulando e métodos aí são muito importantes nesse andamento desse estudo. Então, essa é a importância de selecionar um método, né? E é importante também que esse método você consiga fazer, rever os conteúdos, né? Então, fazer revisões periódicas sobre esse conteúdo, né? Não pode ser um método onde você não dê conta de revisar as coisas. Vou falar algumas coisas que não gosto em alguns métodos, mas isso é muito importante. É importante você também ter o histórico desse método, né? O histórico de quantas questões você acertou, qual conteúdo você sabe mais, qual conteúdo você tá sabendo menos, pra gente conseguir encaixar ali naquela questão do método SMART, né? Que tem que ser metrificável. Então, pra gente bater as nossas metas ali, a gente tem que se encaixando em alguns aspectos. Então, já falei a importância do método para vocês. Vamos falar sobre o método de fato que eu vou entregar aqui para vocês bonitinho, né? É importante a gente lembrar que é inviável você estudar cada um dos conteúdos que vai cair no Enem, porque tem muitos que, todo ano cai e daí você foca imensamente nesses conteúdos e chega lá e não caiu. Todo mundo me falava que ia cair era Vargas na minha redação do Enem, porque sempre caiu, História do Brasil, não sei o que, não sei o que lá. Não caiu. Simplesmente não teve. Não sei o que aconteceu. Não teve. Simplesmente não foi. Então, esse estudo por disciplinas eu acho muito prejudicial, principalmente para nós que temos dislexia e TDAH, que a gente precisa de um tempo maior para fazer esse, esse estudo, né? Do zero até um nível que você possa fazer de fato, um resumo. Então, o que eu indico para vocês é você estudar por disciplina, organizar por disciplina. Então, qual a diferença de disciplina e conteúdo, para quem não sabe? Disciplina, português, matemática, inglês, história, geografia, biologia, química, física. Faltam só duas pro Enem, que eu não lembro agora qual que eu esqueci. Mas eu acho que é sociologia e filosofia. Essas são as 10 disciplinas que caem no Enem, certo? Agora, conteúdo era Vargas, Revolução Francesa, é, não sei se Sócrates era bem uma disciplina dentro da filosofia, dá pra ver que eu não peguei muito bem essa parte, mas, sei lá, relações ecológicas, balanceamento, Bhaskara, enfim, essas são disciplinas. E dentro esses são conteúdos. E conteúdos você tem para dar para vender no Enem, né? Então, indico que você separe essas 10, né, e estude por elas. E como é que a gente vai fazer isso? Você vai separar questões do Enem por disciplina. Então, vamos pegar todas as questões do Enem de biologia, pá. Todas as questões do Enem de geografia, todas as questões de Enem de português. E a partir disso, o que a gente faz? A gente vai estudando gradualmente as questões, né? Diariamente as questões. Então, vou explicar o que eu fazia. Eu pegava
E todo dia eu respondia 5 questões de cada disciplina. Eu comecei respondendo 5, não comecei respondendo 5, né? Então, eu só consigo fazer 10. Hoje eu só tô conseguindo fazer 10. Ok, pega ali e faz uma de cada disciplina. Vão ser 10 questões. E aí? O que acontece, né? Qual é a importância desse método? Qual é o diferencial? Que se você fizer uma questão de cada dia, fazer uma questão de cada matéria, você vai ter conseguido abranger um número de conteúdos e um número de questões muito maior do que se você tentasse por qualquer outro método. E também tem a questão de que se é uma questão, se é um conteúdo que de fato cai, tem uma certa recorrência no Enem, você automaticamente vai fazer a revisão desse conteúdo. Por quê? Hoje eu respondi uma questão de português que era sobre variação linguística, é uma que eu nunca vou esquecer porque cai realmente muito no Enem. Variação linguística. Aí amanhã eu faço mais 2 questões, eu faço mais uma questão, 5 questões e tudo mais. Vamos continuar no exemplo de um, né? Daí pode ser que amanhã você não faça uma questão de variação linguística. Mas se realmente tem uma frequência muito alta, desses 5 dias da semana, você vai pegar novamente mais uma questão de variação linguística. E até o final do Enem, você vai ter respondido muitas questões de variação linguística. Você vai olhar para aquela questão e vai falar: essa questão é de variação linguística e é sobre isso. Essa questão é sobre isso e é isso daqui a resposta correta. E é muito importante que você, além de responder essas questões, você, de fato, corrija essas questões que você errou. Tá certo? Tudo bem? Você tem que corrigir, é muito importante para você saber se você acertou ou não. Aí a gente entra dentro daquela questão da rastreabilidade, a gente entra dentro da questão da revisão, a gente entra dentro disso de abranger as disciplinas. E você vai ter o registro disso, você vai ter um registro palpável, porque, poxa, mês passado eu conseguia responder apenas uma questão de cada matéria. Esse mês eu já estou conseguindo fazer isso num tempo muito mais otimizado. Consigo responder aí, acho que consigo fazer 2 questões de cada matéria. Pô, agora eu já consigo fazer 3 questões de cada matéria. E assim você vai aumentando o número de questões que você consegue fazer. Logo, você vai revisando cada vez mais esse conteúdo e assim fica ótimo. Juro pra vocês, quando eu comecei a fazer isso, assim, eu falei assim, cara, era isso, era isso, era isso, o tempo todo era isso. Era dividir por disciplinas e todo dia eu estudava a disciplina. E é muito bom porque eu sentia também que eu conseguia abraçar o mundo com os braços, sabe? Tipo assim, todos os dias eu conseguia estudar pelo menos um pouquinho de todas as matérias que eu tinha para estudar. E isso dava uma paz no meu coração gigantesca, assim, né? E sempre que eu pegava um conteúdo, vocês não têm noção da felicidade que é você responder uma questão, você errar, e depois de um tempo, depois de algum tempo, você pegar uma questão sobre o mesmo conteúdo e você acertar. Gente, que felicidade que é isso. Então, esse é o método que eu vou recomendar para vocês, né? Lembrando sempre de resolver. Lauren, mas eu tô na escola e daí tem, por exemplo, na minha escola, a gente tinha simulados e a gente tinha provas, né? Eu não fiz cursinho, não cheguei a fazer cursinho. Mas, daí tinha prova e em semana de prova, gente, pra eu entrar na faculdade, eu tinha que passar na escola, no terceiro ano. Então, isso pra mim era uma coisa muito louca na minha cabeça também. Então, o que eu fazia? Eu pegava e estudava pela disciplina. Nesse caso, qual é a disciplina nessa semana, né? Qual é a disciplina que vai cair na prova? É logaritmo, é Revolução Francesa, é balanceamento. Vai lá no Enem, vai lá nas questões e pega uma questão de balanceamento, ok? Balanceamento.
e vou resolvendo só questões de balanceamento que já caíram no Enem, certo? Vou falar, lembrando que, nossa, muito bom, mas como é que eu faço isso? A gente vai ter só uma etapa de aplicação. Eu quero primeiro que vocês entendam o método, o que vocês vão fazer, como é, principalmente, como é que isso vai te ajudar pro Enem, para depois a gente falar, ó, então assim a gente vai fazer assim, assim, assado, beleza? Fechou? Então, eu acho que eu já consegui explicar como vai ser o método que vocês vão estudar aqui, certo? Finalmente consegui gravar esse vídeo. Senhor, muito obrigada a Deus. 8h13 já da manhã. E foi. Graças a Deus. Tô acordada desde as 5. Um beijo. Vamos pro próximo.